Então, vamos lá. Vamos começar falando aqui a respeito de sistemas de equações diferenciais. Então, a gente viu aqui as equações diferenciais ordinárias, né? Elas são usadas para descrever os processos, sistema, né? Que envolvem taxa de variação, mas, frequentemente, esses processos e sistemas estão associados a muitas variáveis, e não só uma. E associado de forma que uma variável afeta a outra, né? Você não consegue ter, normalmente, o seu sistema não é composto apenas, né, pelo tempo e a variável específica lá que você está estudando, né? Às vezes entram mais coisas, né? No MIT, Micael, lembrando que a aula extra não é de laboratório, né? Discord é só laboratório, né? Qualquer aula teórica, tem até lá o avisozinho lá no cigarro, né? No MIT, como sempre. Então, no caso que a gente tem um sistema em que você tem várias variáveis dependentes e elas influenciam umas às outras, isso constitui o que a gente chama de sistema de EDOs. No caso aqui, sempre de primeira ordem, né? Ano que vem é que a gente fala de coisa mais elevada. Então, um sistema, exemplo muito famoso que a gente vê, é o sistema presa-predador, certo? Então, suponha que você tem uma comunidade aí com os predadores, a gente bota aqui leões, né, para dar nome aos bichos, literalmente, e tenha uma determinada quantidade, a gente chama de NG, de gazelas, né, de presas, certo? E as taxas de natalidade e de mortalidade de cada uma desses animais é dado pelo B e o D, né? Então, o NB é a taxa de natalidade, né, dos leões, ND é a taxa de mortalidade dos leões, GB é a taxa de natalidade das gazelas e assim por diante, né? Quer dizer, ele bota B underline L, né? B underline L é a taxa de natalidade dos leões e assim vai. Então, o que a gente consegue modelar a respeito desse sistema do predador e presa é como é que funciona a variação dessas populações. Então, antes da gente olhar aqui para qualquer equação, né, vamos só raciocinar. Imagine uma população qualquer que você tem lá um determinado número de leões e um determinado número de gazelas. Como é que vocês imaginam que a quantidade de gazelas influencia na população de leão? Então, se você tiver muitas gazelas no ambiente, isso é bom ou é ruim para os leões? É perfeito, porque aí é alta quantidade de alimento para eles, Mais comida, né, meu filho? na comida. Então, quanto maior o número de gazelas no seu ambiente, maior vai ser a quantidade de comida, né, dos leões, mais saudáveis, etc. e tal, né? Então, melhor para eles. E vocês vão de concordar que quanto mais leão, mais casais de leão irão haver e mais filhotes irão nascer, concordam? Então, quanto mais leão, né? Então, quanto mais gazela, mais leão, quanto mais leão, certo? Mas também, quanto mais leão vai ficando velho e também morre muito leão, né? Quanto mais leão tiver no ambiente, mais leão tem chance de ficar doente, etc., e morrer. Então, dada essa pequena discussão, a gente já pode tentar destrinchar essa primeira equação aí. A primeira equação, ela diz como é a derivada do número de leões em função do tempo, ou seja, qual é a variação no número de leões lá no nosso ambiente. Então, a nossa taxa de variação do número de leões, ela é influenciada positivamente, ela cresce na medida em que você tem muitos leões e muitas gazelas, certo? Então, veja que você multiplica o número de leões e multiplica o número de gazelas e multiplica isso pela constante da taxa de natalidade dos leões, né? Então, quanto mais leão se reproduz, e quanto mais gazela, maior esse número também, certo? E o que é que afeta negativamente? Afeta negativamente a taxa de mortalidade dos leões e o número de leões, né? Quanto mais leão vai ficar velhinho, vai ficar doente e vai morrer. Então, veja que a nossa variação aumenta, né? Tem valores positivos em função do número de leões e número de gazelas, e ela diminui em relação ao número de leões. Beleza? Já as gazelas gostam do ambiente cheio de leão ou com pouco leão? É óbvio, né? Que quanto menos leão para comer a pobre das gazelas, melhor, né? Então, veja que na taxa de... na variação, né, do número de gazelas no seu ambiente, a natalidade depende única e exclusivamente do número de gazelas, certo? Então, quanto mais gazela para se reproduzir, maior fica a sua população.
E na taxa de mortalidade entra o número de leões, entra o NL aqui, né? Quanto mais leão comendo as gazelas, mais as pobrezinhas morrem, né? Além da taxa de mortalidade normal, digamos assim, né? Que depende do próprio número de gazelas. Beleza? Então, isso daqui é o que a gente chama de um sistema de EDOs. Por que, que isso é considerado um sistema de EDOs e não duas EDOs de primeira ordem qualquer? Então, se você olhar só para o lado esquerdo aqui, eu estou dizendo que N', NL, linha, né, número de leões, linha, né, a derivada do número de leões igual a alguma coisa, e aqui embaixo estou dizendo que número de gazelas, linha, né, a derivada do número de gazelas igual a alguma outra coisa. E se você não prestar atenção, você diz, são duas equações diferenciais ordinárias separadas aí, né? E a gente consegue resolver, esqueça que uma delas existe e resolva a outra utilizando o método Euler. Vamos ver o que acontece se a gente tentar fazer isso, ok? Então, vamos experimentar resolver cada uma dessas equações separadamente para ver o que acontece. Então, foi informado aqui que, em vez de botar NL para número de leões, eu vou botar leão linha, certo? Fica até mais fácil, né? O leão linha é igual ao BL vezes o número de leões, vezes o número de gazelas, menos o DL, vezes o número de leões. E foi informado também que a taxa de variação das gazelas, o G', é igual à natalidade das gazelas, vezes o número de gazelas, menos a taxa de mortalidade das gazelas, vezes o número de gazelas, vezes o número de leões. Para a gente resolver, vamos mais uma vez esquecer que isso é um sistema, né? Então, a gente vai analisar só uma equação, depois só outra. Mas bem, para a gente resolver uma EDO qualquer, o que é que tem que ser informado a mais aí, pessoal? Tá? Do problema de valor inicial. O que é que está faltando a gente dizer? Para a gente começar a simular o nosso sistema. As populações iniciais, né, Rafael? Então, obviamente, as taxas têm que ser dadas, né? Então, vamos supor que, né, BL igual a BG, que é igual a DL, que é igual a DG, que é tudo igual a 1, né, para facilitar a nossa vida, né? Essas constantes aí são todas 1, né? Mas, para poder começar a simular, a gente tem que dizer, você vai simular um ambiente lá na África que eu estava estudando, e ele começou, né, o número de leões, quando o tempo era zero, ele tinha 10 leões, e o número de gazelas era 50, né? Então, o número de gazelas no tempo zero era 50. Então, a gente aumenta isso aqui vai ser o nosso PVI, né? O nosso problema de valor inicial. E a gente ainda vai ter que dizer, eu quero que você simule de 0 até, sei lá, né, 12 meses, né? Então, vamos simular de mês em mês, né? Então, vamos supor que esse tempo aqui seja em meses, né? A derivada já está em meses, etc e tal aí, né? E com H de 1 em 1 mês. Ok? Então, suponha que esses números, essas taxas, já estão todas nessa dimensão aqui. Até agora, todo mundo entendeu aí? Nada de novo, né? Tudo que a gente vinha fazendo. Então, vamos, como eu sugeri, esquecer que essa daqui existe. Não, vou resolver só o leão, certo? Então, a gente vai ter aqui o tempo e o número de leões. Nosso tempo vai ser 0, 1, 2, né? E por aí vai. O número de leões a gente disse que queria ser 0, o inicial. E a gente tem que achar, deixa eu arrochar um pouquinho mais aqui para a gente poder fazer os cálculos aqui do lado, né? Tempo, leão, 0 e 10. E, desconsiderando essa daqui, né? Vamos resolver. Vamos fazer por Euler aqui do lado? Pode ser? Então, o número de leões 1 vai ser igual ao número de leões 0 mais H vezes a nossa derivada, né? O F de T0 e L0, né? Número de leões 0. Beleza? Então, o L1 vai ser L0, que é 10, mais o nosso H, o H era 1, vezes, e aqui vai entrar a nossa equação diferencial do número de leões. Como é que ela é? Ela é o BL, que é 1 vezes o número de leões atual, né? O L0 é 10, vezes o número de gazelas atual,
aqui você já fica meio desconfiado, né? Você, opa, número de gazelas. Bem, eu não anotei aqui na minha tabela, não, mas vamos tentar desenrolar, né? Está aqui dizendo que o número de gazelas no começo é 50, né? Então, deixa eu arrochar aqui para caber. 1 vezes 10 vezes 50, menos a taxa de mortalidade do número de leões, a gente viu que isso é 1, vezes o número de leões, que é 10, certo? Então, aqui vai ficar 10 vezes 50 dá 500, menos 10, depois mais 10, então, o número de leões primeiro deu 500, né? Bem, obviamente, meus números aqui não estão nada realistas, né? A gente viu que no primeiro mês os leões comeram as gazelas tudinho, né? Se reproduziram feito doido de 10, Os bichos foram... estavam com fome. Como é, Rafael? Os bichos estavam com fome. Estavam morrendo de fome, né? Se reproduziram feito doido. Bem, lembrando que eu chutei números aqui para os constantes, não ficou nada real. Mas bem, achamos 500. Beleza. 500, né? Tá ótimo. Aí, bem, vamos tentar agora fazer isso no tempo 1. Vamos tentar fazer a segunda iteração. A primeira, a gente teve que olhar ainda por aqui um tal do número de gazelas ali, mas vamos ver, né? Então, vamos achar agora o L2. O L2 vai ser L1 mais H vezes a nossa função de T1 e o número de leões 1. Então, o nosso L2 vai ser o número de leões atual, que é 500, mais H vezes... Aí, vamos lá, nossa função, né? Então, 1 vezes o número de leões atual, vezes o número de gazela atual. Veja que esse número de gazelas que a gente está colocando agora seria o número de gazelas no tempo 1, concordam? A gente está utilizando o tempo 1, está usando o número de leões que a gente tem no tempo 1. Aqui a gente deveria usar, né? Seria o G1, digamos assim, né? Aqui entrou o L1, né? E esse G1, quanto é que vale? Rapaz, não sei, não tenho, né? Então, a gente não consegue avançar na nossa solução, né? Se a gente simplesmente esquecer dessa equação de baixo, a gente não consegue avançar nessa, porque o número de gazelas influencia em como o número de leões evolui. E, por sua vez, o número de leões influencia em como o número de gazelas evolui. Então, você Professor, não então pode... tem que fazer as duas ao mesmo tempo? Exatamente, Ricardo. Então, você não pode esquecer uma e fazer a outra, você tem que fazer as duas ao mesmo tempo. Nesse momento, você para e diz, peraí, deu não. Então, peraí, vamos resolver isso. Número de gazelas. O número de gazelas começou com 50, né? Mas vamos ver qual é o valor que ela vai atingir aqui, nesse momento. Só depois que a gente descobrir isso aqui, é que a gente consegue passar para a linha de baixo, certo? Então, aqui você diria que o número de gazelas 1 é igual a G0 mais H vezes o F, né? De T0 e G0. E agora você vai usar essa função aqui, que é a que diz o número de gazelas, certo? Então, já a gente vê de forma muito sistemática como é que a gente vai fazer isso daqui, mas a moral da história é as EDOs em sistema, elas são acopladas. Por que elas são acopladas? Porque cada uma delas contém ambas as variáveis dependentes. Então, se você voltar e se você vir que o número de leões aparece na equação de baixo e o número de gazelas aparece na equação de cima, isso aqui é um sistema de EDOs e você não pode simplesmente fazer o que a gente estava tentando aqui, que era desconsiderar, né, uma das variáveis, né, uma das equações, desculpe, e resolver como se fosse, não, isso não é sistema não, vamos resolver como se fosse uma equação simples. Não, é um sistema que um influencia na outra, então você é obrigado a resolver simultaneamente, certo? Todos os métodos que a gente viu vão servir para você resolver sistema de equação, e o procedimento para resolver o sistema envolve implementar a técnica, né, de passo única em todas as equações para cada passo. É o que o Ricardo adiantou, né? O rei do spoiler, né? Fazer o negócio simultaneamente. Beleza? Professor, e se eu tiver 4 ou 5? Não tem problema nenhum. A gente pode ver aqui. A gente pode botar um exemplo aqui com 3, por exemplo. Já a gente coloca, né? A gente começa sempre com 2. Mas está aqui, ó. De forma geral, um sistema de N EDOs de primeira ordem tem esse formato. Veja aí que você pode ter N equações, quantas você quiser. Você falou 4, 5 aí, né? Pode colocar aí 200, 20 mil. O jeito, o procedimento é o mesmo, certo?
Então, se você tem as variáveis y1, y2, até yn, e você tem as derivadas de todas essas variáveis em relação a x, e veja que nessas derivadas pode aparecer todo mundo, né? Então, na primeira derivada aqui, na derivada do y1, aparece a variável independente, o x, aparece a própria y1, pode aparecer y2, pode aparecer y3, pode aparecer até yn, né? Por isso que pode ser acoplado, né? E você diz qual é o ponto inicial, né? De onde é que você parte aqui, né? Nesse momento. Se você especificar isso para todas as suas n equações, você tem esse seu sistema aí de ordem n, ok? Vixe Maria, Rafael. Aí lascou, aí tem que se ligar aí o que é um EDO, né? Devagarinho tem uns vídeos aí no SIGA, né? Então tá na hora, né? Ver se hoje de tarde mesmo aí, se dá uma olhada, senão tu se perde, né? Tem que tirar o atraso agora aí. O que é a equação diferencial, como é que resolve, né? Tudo isso tem que ser sanado o mais rápido possível. Então, pessoal, essa nomenclatura que ele usa aqui para as suas NEDOs, em termos matemáticos, ela é conveniente, né? A gente tem o Y1, Y2, YN, e aqui ser F1, F2, e por aí vai. Mas na hora da gente resolver aqui na mão, não fica muito legal, principalmente quando a gente começar a usar os métodos Range-Kutta, certo? Então, eu não aconselho de forma nenhuma a gente trabalhar com esse jeitão, com a primeira variável sendo y1 e ela ser descrita por uma equação f1, a segunda ser y2. Eu sugiro dar nomes diferentes às suas equações, do jeito que a gente fez agora com o número de leões e o número de gazelas, certo? Então, eu tinha aqui o L', isso é o número de leões, isso vai ser uma função, e eu digo que essa função é o FL, certo? E ela pode receber o tempo, pode receber o número de leões e pode receber o número de gazelas. A gente viu aqui no exemplo que era, né, a natalidade dos leões, vezes o número de leões, vezes o número de gazelas, né, menos, e por aí vai. E o número de gazelas, G', isso vai ser uma função que eu vou chamar de FG, das gazelas, e ela também pode receber o tempo, o número de leões e o número de gazelas. E a gente viu que era a taxa de natalidade, vezes das gazelas, né, vezes o número de gazelas, menos, e por aí vai, né. Então, eu prefiro que você dê nomes, letras diferentes às suas variáveis e as funções ficam de acordo, né, com essa respectiva letra, certo? Se a pessoa der as condições iniciais, você consegue resolver essa sua equação diferencial normalmente. Como é que vai funcionar o nosso método de Euler, né? Deixa eu colocar letras até aqui mais sugestivas, que normalmente a gente utiliza, né? Então, normalmente, ao fornecer uma equação diferencial, a gente diz que y' é igual a um fy de, botar o x, né? Em relação a derivada em relação a x, x, y, e outra variável qualquer z, e z' é igual a fz de x, y e z também. A gente tem que fornecer aqui o y de um determinado x0, tem que fornecer o z de um determinado x0, e para a gente resolver isso daqui, a gente vai aplicar o nosso método de Euler, normal, né? E o nosso próximo y, né? O y1, por exemplo, vai ser y0 mais h vezes f de y de t0, x0, né? De x0, y0, z0. Veja que isso aqui nada mais é do que a nossa boa e velha fórmula de Euler, né? Se é o y que a gente está querendo calcular, a gente usa o fy, é a equação que descreve como é que o y varia. Se é o z que a gente está querendo calcular, z0 mais h, fz de x0, y0, z0. Vamos fazer aqui um exemplo simples, você vai ver que o negócio é fácil, né? É aplicar o nosso método de Euler do mesmo jeito que a gente vinha fazendo, mas agora a função vai ter uma variávelzinha, um argumentozinho a mais. Vamos botar um exemplozinho aqui para vocês e resolver, né? Usando o método de Euler, vocês vão ver que é fácil. Vamos lá. Então, suponho que meu y' seja x mais z, e suponha que o meu z' seja y menos z. Então, está aqui a minha
o meu sistema de equações. Vamos resolver. A gente vai resolver isso daqui usando o método de Euler, ok? Então, a gente tem que dar aqui o nosso y de 0, vou dizer que é 1. O nosso z de 0, vou dizer que é 0. Vamos resolver isso na malha de 0 a 2, com h igual a 1. Só duas iterações. E vamos fazer isso aqui usando o método de Euler, certo? Então, qual é a tabela que a gente tem que preencher para poder resolver o nosso sistema de EDOs? É a tabela começando de 0, 1 e 2, né? Então, o nosso x vai assumir esses valores. O primeiro y eu já falei que é 1, o primeiro z eu já falei que é 0. Então, a gente vai ter que preencher essa tabela aqui para poder resolver o nosso sistema de equações diferenciais nessa malha aí, ok? Vamos lá, pessoal, utilizar o método de Euler. Todo mundo está lembrado aí o que é o método de Euler, como é que funciona? Se você não lembra, lascou, né? Tô lembrado, professor. Isso aí eu sei. Só perdi uma aula, calma. Então, show de bola. Então, vamos lá, vamos nessa. Então, a gente vai ver que, usando o Euler, a gente tem que o y1 é igual a y0 mais h vezes fy de x0, y0, z0. Da mesma forma, antes da gente substituir, a gente sabe que o z1 vai ser z0 mais h vezes f de z de x0, y0, z0. Aí eu pergunto a vocês, pessoal, eu tenho que começar pelo y ou eu tenho que começar pelo z? Qual das duas equações eu devo começar aí para o negócio funcionar? O que vocês acham? Pelo y, que já tem o x? Rafael está dizendo que tanto faz. Eu acho que tanto faz também. Vamos ver, né? Vamos equacionar as duas e vamos ver se existe alguma impossibilidade, né, da gente utilizar uma ao invés da outra, ok? Então, como é que vai ficar a fórmula do nosso y1? Mas, professor, peraí. Diga lá. Pelas derivadas que eu estou vendo aqui, no caso a gente tem que definir primeiro quem é y, né? Porque senão você não sabe quem é que vai ser o zelinho próximo, né? Porque você tem... Na primeira, tanto faz. A partir da segunda que tem que fazer primeiro pro y. Porque senão você não faz pro z. Você não Vamos ver. Você não faz pro z, eu acho. Vamos discutir bastante isso aqui, Rafael. Guarda aí sua ideia, né? Vamos começar aqui devagar. Já a gente continua discutindo, né? Para não botar o boi na frente do carro, né? Então, vamos lá. Nosso y1 vai ser y0. Y0 é 1, a gente já viu. Mais h é 1, não vou nem colocar. Fy. Quem é Fy, pessoal? Qual dessas duas equações é a Fy? Como é, professor? Qual dessas duas equações é a equação Fy? Veja que eu estou querendo calcular o y. O y usa o próprio y0, h, Fy, né? Fy é a derivada de y. Isso. Então, a gente não está querendo calcular o y, então vamos usar a equação que descreve como o y varia, né? Então, se lembrem que essa primeira aqui é que a gente vai chamar de Fy, e essa segunda, consequentemente, é que a gente vai chamar de Fz, né? Então, Fy é essa daqui. Então, vai ficar H, que é 1 vezes. Aí vai aparecer o nosso x0 mais z0, né? Então, veja que no lugar do x entre o x0, no lugar do z entre o z0, ok? Então, isso vai ser igual a 1 mais x0 é 0, mais z0 é 0 também. Portanto, nessa primeira iteração, o nosso y deu 1. Ok? E se a gente tivesse começado pelo z, dava certo ou não? Vamos ver. Z1 vai ser igual a Z0, que é 0, mais H é 1, né? Então, tanto faz, vezes Y0 menos Z0. Então, vai ser 0 mais o nosso Y vale 1, o nosso Z vale 0, dá 1, né? Veja que independeu, né, pessoal? Então,
um macete que eu dou aqui para vocês é para você descobrir esses valores aqui, ó, o Y1 e o Z1, você vai utilizar sempre os valores da linha anterior. Veja que nas equações aqui, apareceu o x0, que é esse rapaz, apareceu o z0, né, as duas equações, que é esse rapaz, e apareceu o y0, que é esse outro aqui, né? Você sempre utiliza os valores da linha anterior. Então, a gente conseguiu calcular esses dois valores, e eles foram 1 e 1, concordam? A partir desse momento, você não vai mais utilizar esses valores da linha anterior. Agora, para poder preencher mais a nossa tabela, você vai começar a usar a linha última que você calculou, que é essa daqui de baixo, né? Então, a gente vai usar agora esses valores aqui, ó, para poder descobrir os próximos. E aí, para achar os próximos valores de y e z, no caso, o y2 e o z2, existe alguma ordem que eu deva seguir? Não. Viram aí que não? Então, tanto faz, né? O que importa é você achar todos os valores de uma linha antes de partir para a próxima, concordam? Então, veja que para calcular esse Z2, eu preciso ter calculado esse Y1. Então, o que você não pode fazer é aquilo que a gente tentou no início da aula, que é dizer, homem, deixa o Z para lá, vamos achar todos os Ys. Não, não pode, né? Porque o Z influencia no Y e vice-versa. Beleza? Entenderam aí, pessoal? Vamos completar o nosso método de Euler, que fazer a nossa segunda interação. Vou começar do Z agora aqui, né? Só de mal, né? Então, o nosso Z vai ser igual a Z1, é esse que está valendo 1 atualmente, mais H, o H é 1, vezes Y1 menos Z de 1, né? Então, o nosso Y1 é 1, o nosso Z de 1 é 1 também. Veja que aqui não deu em nada, né? 1 menos 1. E ficou simplesmente 1. Então, o nosso Z aqui continua 1 para a nossa próxima interação. E o Y? Nosso Y2 vai ser Y1, o nosso Y valia 1, mais H, vezes X1, o X1 vale 1, mais Z1. O Z1 vale 1, deu 3, né? E vem um 3 para cá. E está resolvido aí o nosso sistema de EDOs, usando o método de Euler, né? Para essa malha com esse H. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Todo mundo compreendeu? Vamos praticar? Está todo mundo calado? Ou todo mundo está entendendo tudo? Ou estão meio assim, né? Eita, pô. Vamos ver agora aqui, né? Vamos fazer esse exemplo aqui, pessoal? Eu quero que vocês resolvam essa EDO aí, né? Façam primeira interação só aí, né? A primeira coisa que eu sugiro vocês fazerem é renomear as variáveis. Veja que está Y1, Y2, né? Chama de Y, chama de Z, porque quando a gente começar a botar o range culta, você vai ver que o negócio fica feio, né? Não fica muito legal, não. Travou, velho? Eu não, estou aqui, estou vivo. Estou esperando vocês trabalharem. Não vou dar uma saída aqui, vou ter agora, porque eu... É para fazer esse exemplo aí.
Professor, Opa. no caso você quer que a gente calcule só o passinho, que é 0,5x. Calcular uma interação aí, né? Depois a gente... Duas interações, né? Só para ter graça, né? O passo aí é 0,5, então o x vai começar em 0 e vai até 1, né? x0, 0,5 e 1, né? Fazer duas interações, que é para ter um pouco mais de graça, né? Sim, Vinícius, tem, né? A aula passada a gente não conseguiu fazer, né? Aquilo a gente deixa para lá. Hoje tem um mini teste a respeito desse assunto de hoje, né? De sistemas, né? Então, hoje a gente faz esse nosso mini teste. É o nosso último mini teste, né? A aula de amanhã, vou ver se a gente faz ou não, mas estou imaginando que não, sabe? Não faça não, tá bom demais já. A gente já fez bem uns 20 ou 30 mini testes essa semestre. Tá ótimo, professor. Tá chegando o final do ano, né? Tá chegando o final do semestre. Todo mundo cansado aí. Você não quer mais ter trabalho. Pois é, a aula extra, o bom era para ver se vocês iam para a aula extra, mas já que não é obrigado todo mundo aí, né? Pode ter gente que não pode ir no horário, etc e tal. Por isso, acho que eu não vou fazer, né? Então, hoje é nosso último mini-teste. Essa parte de Professor, me surgiu uma dúvida. Então, No caso na criação da tabela, né? Aí eu coloco y1 e y2. Aí a próxima que eu vou calcular, no caso, para o y de cima, vai ser y2, que eu não entendi. Aí a primeira sugestão que eu faço... Eu viajei. É porque tu saiu, aí tu perdeu aí, né? Então, a primeira sugestão que eu dei é você trocar o nome das variáveis. Senão começa essas confusão. Porque eu olhei assim, eu dei um chão. Então, ao invés de dizer que y1 linha é igual a alguma coisa, vai ser só y linha, certo? Então, nosso y' vai ser igual a menos 0,5y. E a de baixo, em vez de y2 linha, eu vou dizer, não é y2 não, é z. E esse z vai ser 4 menos 0,3z menos 0,1y. Então, veja que a primeira coisa que eu fiz foi isso. Beleza, agora vai dar certo. Aí eu disse que o y de 0 valia 4 e o z de 0 valia 6, né? De 0 a 2 com h 0,5. Pronto. E agora dá para a gente mandar ver aí, né? Então, qual é a tabela que a gente quer preencher? Então, x, y, z. Então, o nosso x começa de 0, anda de 0,5 em 0,5. A gente vai fazer isso até aqui, né? Se você fizer todinho, era para ir até 2, né? Mas a gente vai parar aqui, né? Nosso primeiro y é 4, nosso primeiro z é 6. E agora, veja que facilitou bastante a vida de vocês, né? Olha, o Micael respondeu, disse que a primeira linha deu 1 e 3,66. Na segunda interação. Sim, na segunda, né? Essa vírgula eu queria, entre parênteses, seria a interação. Ah, certo. Eu não tenho... Deixa eu olhar aqui no material, Micael. Rapaz, no material deu diferente. Ó, deu 2,25 e 7,7. A primeira interação deu 3 e 6,9? Vamos dar uma checada aqui. Ver se a gente Aqui deu. Deu quanto aí, Ricardo? Deu o mesmo que o professor aí. 3 e 6,9, né? Isso. Na segunda aqui, eu acho que vai dar certo aqui, peraí. Não, peraí, mas a primeira interação do y1 não seria 0,5 vezes 4? Aí, Vamos lá, né? negativo? Vamos lá. Y1 vai ser Y0 mais H FY de X0, Y0 e Z0, né? Então, nosso Y1 vai ser Y0, bem, o Y0 é 4. Eu esqueci esse y0 vezes mais H. Só fiz do F. Sim, tá certo. Então, meio vezes, aí bem, o FY é essa. Inclusive, aqui tem algo interessante, pessoal.
Isso aqui é um sistema de EDOs, sim ou não? Qual é o nível de acoplamento que a gente tem aí entre as nossas variáveis? É, Vinícius disse que o y derivado é independente de z. Pronto, então veja que na equação do y só aparece y. Então esse aqui, ele é meio besta, né? Ele diz, não estou nem para você não. Já o z, não. Aparece o z e aparece o y. Então, você pode até calcular agora aqui o y2. Você poderia até dizer, vou calcular logo a coluna y inteira, depois, né? Já o contrário é impossível, né? Se você for calcular logo todos os z's. Não, aí não dá. O z depende do y, né? Mas, já que isso aqui acontece raramente, digamos, né? Normalmente quando é um sistema, um influencia o outro, por aí vai, o normal é a gente calcular depois, em seguida, o z, né? Então, z1 é igual a z0 mais h, f de z, de x0, y0 e z0, né? Então, isso vai ser 6 mais 0,5 vezes 4 menos 0,3 vezes o z inicial menos 0,1 vezes o y inicial. Se você fizer esses cálculos, você chega a 6,9. Então, com isso, a gente conseguiu calcular a nossa primeira linha, né? Todo mundo fez, pessoal? Faça uma segunda iteração aí, né? Se você até agora não fez nenhuma, faça agora. Professor, a segunda interação deu quanto? Deu 2,25. 2,25 e 7,715. Isso, deu certo aqui. Perfeito, né? Então, veja que não tem nada demais em relação ao método de Euler, é exatamente o mesmo, mas você tem mais chance de fazer besteira, de se confundir, né? Então, veja que tem mais argumentos. Se você não fizer aquela troca de nome de variável, a chance de você se confundir é enorme, né? O negócio fica feião. Então, vou esperar vocês fazerem a segunda iteração para a gente poder mostrar aqui uma coisa interessante chamada espaço de estados e depois a gente vê como é que funciona o range culta nessa fuleiragem toda, né? Aí tá Professor, uma dúvida em relação a outro assunto, é rapidinho. Método de Gregory Newton é um nome bonito para método de Newton, é? Ou é diferente? Não. O Gregory contribuiu. O método de Newton, o espaçamento entre os pontos x pode ser qualquer um. O Gregory Newton ele estudou a fundo o que acontece quando o espaçamento entre os pontos x é constante. Então, se o x for 0, 1, 2, 3, por exemplo, né? Anda de 1 em 1 sempre. Aí o Gregory Newton conseguiu fazer umas simplificações e transformou o polinômio interpolador, né, em algo mais simples, né, mais fácil, utilizando essa propriedade, né? Ao invés de você construir uma tabela de diferenças divididas, em que você vai subtraindo os valores y e dividindo pela subtração do x, né, delta y sobre delta x, esse do Gregory é só delta y. Você não precisa ficar dividindo pelos delta x, já que eles são sempre os mesmos, né? Então, ele conseguiu dar uma simplificada boa, sabe? Normalmente, os métodos de integração numérica, eles são deduzidos utilizando o método de Gregory Newton, já que, nesse caso, é a gente que divide a tabela lá, né? E a gente deixa o h constante, né? Então, você vai fazer o método do trapézio, né? É um h só, é constante. Vai fazer o método, primeiro de Simpson, são dois subintervalos com o mesmo espaçamento h. Aí, normalmente, mas veja aí, é interessante, né? Mas não cai não, sabe? É um método diferente, realmente, é muito parecido com o de Newton, mas não cai aqui, né? A gente não cobra no nosso curso aqui. Graças a Deus. Show, Rafael. Primeira. E aí, pessoal, vocês querem que eu escreva aqui as equações de como chega aqui ou podemos prosseguir? A gente pode ir embora, né? Vamos embora, né? Quem não conseguiu, tente aí, né? Veja se descobre qual é a bronca, né? Então, antes da gente mostrar como é que funciona essa parada toda usando o range culta,
vamos falar uma forma alternativa da gente visualizar as nossas soluções. Então, deixa eu voltar aqui para o quadro. Se eu mandar a gente ver graficamente essa solução aqui, pessoal, como é que vocês imaginam? Se eu disser, ó, plote um gráfico da solução que você obteve para o seu sistema de EDOs, como é que vocês imaginam esse gráfico? Peraí, repita. Plote um gráfico disso aqui, né? Eu digo, eu quero ver a solução do meu EDO em forma de gráfico. Como é que você faz? Seria Duas tridimensional. curvas aí se passando, será? Duas curvas. X aqui, né? Y eu vou botar aqui em azul e o Z eu vou botar em vermelho, ok? Então, quando o X é 0, o Y é 4. Está aqui ele. Depois, quando o nosso X é 0,5, o Y virou 3. Diminuiu um pouquinho e depois diminuiu mais, né? Ficou algo assim, né? O Z, como é que se comportou? Quando o X era 0, o Z era 6. Depois ele subiu para 6,9. Depois subiu para 7 alguma coisa. Ficou algo assim, não foi? Então, veja que eu tenho duas curvas aí, né? Uma é simplesmente X e Y, em azul. Depois eu tampo o Y, né? E faço X e Z e dá isso daí, beleza? Nada de novo, né? Então, você pergunta aí como é que evoluiu o seu sistema. Você diz, ó, assim, né? À medida que o X vai andando, vai aumentando, o nosso Y e o nosso Z funcionam desse jeito, né? Mas, se você estiver achando isso aqui esquisito, é só você dizer, tá bom, a gente faz outro gráfico aqui, X por Z, e ele era assim, né? Desculpa, o Z era subindo, né? Só fiz tentar colocar os dois no mesmo gráfico, né? Beleza, pessoal? Isso é um jeito tradicional, digamos assim, né? Da gente ver a nossa solução. Mas existe uma outra forma que inventaram, só para poder complicar a vida dos alunos, que é muito interessante. Ela consegue mostrar algumas coisas de forma muito clara, que é o que a gente chama do espaço de fase, certo? Então, o espaço de fase, você faz um gráfico que relaciona as duas variáveis dependentes. Vai ser o Y pelo Z. Veja que o tempo sumiu aqui, o X, né? A nossa variável independente. Então, a gente vê aqui que quando o Y é 4, o nosso Z é 6. Seria um ponto aqui. Depois, o Y veio para 3 e o Z veio para 6,9. Então, quando o Y diminuiu, foi para 3, o Z veio para 6,9. E a gente veio daqui para cá. Para a gente ter essa noção que a gente veio daqui para cá, a gente coloca, vou até botar um Z um pouquinho menor, né? 6,9 era aqui, né? A gente coloca uma setinha dizendo, ó, eu fui assim, ó, eu viajei nesse sentido. Depois o Y diminuiu ainda mais, foi para 2,25, e o Z aumentou ainda mais. Ele fez algo assim. Então, esse diagrama do espaço de fases, ele mostra como é que o nosso sistema evolui, sem mostrar a variável independente, o X, mostrando só o Y e o Z. Né? Nesse exemplo, você está dizendo, professor, grandes coisas, né? Não deu para ver porra nenhuma mais aí. Né? Esse exemplo aí ficou muito fraco. Né? Mas vamos ver um outro sistema mais interessante aqui, que seria um pêndulo, certo? Então, como é que funciona um Professor? pêndulo? Opa, diga lá. Eu tentei ficar lembrando de algo de algo relacionado à física. Isso aí seria só no caso de sentido de direção, não seria porque ele deixa o tempo de lado, né? Isso. O tempo Seria, né? só seria as posições, no caso, né? Seria isso, né? Tem essas setinhas para dizer como é que você está andando, né? Se você botar os pontos, você não enxerga, né? Vamos ver, eu vou mostrar agora aqui do pêndulo, vocês vão ver como é bacana, né? Como fica interessante. Então, pessoal, eu vou colocar aqui as equações do pêndulo, que a gente pode até discutir um pouquinho, um pêndulo amortecido, certo? Então, no pêndulo, a velocidade angular é igual a, né, a variação do θ é igual à velocidade angular, né? Grandes coisas. E a variação da velocidade angular, que é a aceleração, é igual a menos g sobre L, seno de θ, menos o K vezes o ômega. Isso aqui é o amortecimento. Isso aqui a gente está acostumado, né? A aceleração do pêndulo é menos g sobre L vezes o seno do ângulo que o pêndulo está, né? Lembrando que se o pêndulo estiver assim, né? A aceleração é zero, né? Então, o seno aqui é zero, né?
A gravidade está puxando para baixo, não puxa nada, né? Se o pêndulo tiver assado, né? A gravidade está puxando assim, né? E tem esse ângulo aqui, e ela vai puxar bem mais, né? Então, você consegue deduzir facilmente essas equações aqui do pêndulo, né? E aqui a gente tem amortecimento, né? Se o pêndulo tiver atrito, né? A gente considerar esse atrito, ele vai parando devagarinho e assim por diante. Bem, veja que isso aqui é um sistema de EDOs. A gente tem duas EDOs. Você vai ter o tempo, o ângulo e a velocidade angular do nosso pêndulo. Então, no tempo zero, o pêndulo o cara soltou lá de 45 graus, vamos supor, e a velocidade angular era de 1 radiano por segundo inicial. Por exemplo, a inicial era zero, isso foi todo repouso, né? E à medida que você vai simulando, né, no tempo 0,5, isso aqui mudou para 30 graus, a velocidade aumentou, foi bater em 2, e por aí vai. Se você fizer o plot tradicional, né, como é que é o ângulo em função do tempo, vamos considerar um pêndulo que não seja amortecido, né? Então, se o pêndulo não for amortecido, como é que o ângulo do nosso pêndulo varia em relação ao tempo, pessoal? Como é que fica o gráfico aí? Como é que vocês acham que fica o gráfico do pêndulo? Você solta o pêndulo... Oscilatório, né? Oscilatório, né? Então, ele começa... Você soltou o pêndulo daqui, ele vai caindo, né? Vai até chegar em zero. Depois de chegar em zero, ele continua, mas agora já começa a frear lá para o outro lado, né? E faz algo assim, não é? Beleza? Ele faz algo com esse jeitão. Isso daí é o θ, né? E a velocidade angular, como é que funciona? A velocidade aqui inicialmente é zero, depois ela vai acelerando, atinge o seu máximo quando o pêndulo está passando lá por baixo, depois começa a frear, né? E fica algo assim, né? Algo deslocado, né? Aqui é o ômega, aqui é zero, atinge o máximo, e bem, vai ficar algo assim. É uma outra senoide deslocada no tempo, né? A aceleração, ela está sempre correndo atrás, digamos assim, né? Da posição lá do pêndulo. Beleza, muito bom, muito legal. Vamos ver o que é que acontece, pessoal, se a gente plotar o espaço de fases desse pêndulo, certo? Vou plotar aqui em cima o nosso espaço de fases. Então, vou até botar o eixo aqui no meio. Nosso espaço de fases. A gente vai ter aqui, por exemplo, o ângulo, θ, e a nossa velocidade angular, ômega. Onde é que o sistema começa? Esqueça o tempo, né? Começa com θ positivo, 45 graus, e com ômega zero. Começa aqui, concordam? Todo mundo entendeu esse primeiro pontinho aqui, de onde é que veio? Sim. Sim, É o ângulo porque- inicial, você está soltando e está no repouso, né? O que é que acontece assim que você começa a soltar? A posição do pêndulo começa a descer, enquanto a velocidade começa a subir. Então, a posição do pêndulo desce, a velocidade sobe. A posição do pêndulo desce, a velocidade sobe. E vamos fazendo a setinha para a gente ter a noção de para onde é que o sistema está indo, né? À medida que você for simulando aqui, e acontecendo isso. Até que ele atinge a velocidade máxima quando ele está lá embaixo, né? Que é aqui, né? Nesse momento, a posição continua decrescendo, mas a velocidade começa a diminuir. E faz algo assim, ó. Até que o pêndulo atinge a amplitude máxima lá do outro lado, e nesse momento a velocidade é zero, né? O pêndulo para, né? Lá do outro lado, né? Na posição análoga que começou. E depois começa tudo de novo, e você vê que fica algo assim, ó. Então, isso daqui é o diagrama de fases de um pêndulo não amortecido, pessoal. Veja como é interessante, né? É um círculo fechado. O pêndulo fica lá. Ó. Então, você consegue ver facilmente o que é que está acontecendo com o nosso pêndulo. Ele fica trocando energia potencial, né? Que é o ângulo mais alto, por velocidade. Né? Quando o ângulo está mínimo, a velocidade é máxima, né? A energia cinética é máxima. Quando a velocidade é mínima, é zero, a energia cinética é zero, a energia potencial é máxima, ele está com o ângulo lá em cima, né? E ele fica trocando uma coisa pela outra. Começa a ficar bonito se você considerar um amortecimento. E aí, o que é que vocês acham que acontece
se a gente amortecer o nosso pêndulo. Como é que fica o nosso desenho aqui? Então, ele começa aqui, vai vir para cá, chega aqui. Quando chega do lado de cá, faz isso. Veja que ele vai amortecer, portanto, ele tem um pouco menos de velocidade e ele não consegue voltar para onde ele estava, né? Ele vem parar aqui. Faz isso de novo, vem parar aqui, né? E fica assim, ó. Então, Espiral. um redemoinho, né? Aí, ó, espiral, né? Redemoinho na origem, né? Segundo Rafael, né? O Frank, né? Uma espiral. Então, fica algo, né? O pêndulo não amortecido é assim, redondo, enquanto o pêndulo amortecido é essa espiral, zona, bonitona, né? Então, fica muito fácil de você falar a respeito de alguns sistemas e estudar o que é que está acontecendo. Então, se eu voltar, por exemplo, aqui o exemplo inicial que a gente deu, que era os leões e as gazelas, vamos estudar quais são as possibilidades quando a gente faz aqui o nosso diagrama de fases, certo? Então, imagine aí uma população de leões com gazelas, né? Então, leões e gazelas. E a gente começa, sei lá, né? A gente começa com poucos leões e muitas gazelas. Então, o leão está baixo, gazela está alto. O que é que acontece? Bem, se tem muita gazela e tem pouco leão, o que acontece é que o número de gazelas começa a diminuir e o número de leões começa a aumentar, né? A gente andou assim, né? Depois, o número de gazelas continua diminuindo, o de leão continua aumentando. Mas nem tanto. Depois está ficando pouca gazela. Está ficando pouca gazela, o leão começa a estacionar, né? Aí, eita, rapaz, está cada vez mais leão, está pouca gazela, o leão começa a morrer. Começa a morrer. Aí, bem, quando o leão começa a morrer, aí as gazelas começam a nascer de novo, né? Diz, opa, está pouco leão, gazela, aproveita, e a gazelada vai nascendo e pode ficar algo assim. Fica também um ciclo, não necessariamente bem redondinho, do jeito que a gente tinha visto, né? Pode ser algo assim, né? Uma coisa meio... Mas pode ficar um ciclo desse daí, né? Isso aqui, a gazelada, isso aqui seria um sistema estável, certo? Então, é um sistema que fica nesse ciclo. Uma outra possibilidade, vou até deixar esse desenho aí, que é para a gente ficar com os vários tipos. Uma outra possibilidade o nosso sistema começa no mesmo canto e o número de gazelas, né? Mais uma vez, gazela para o leão, isso vai andando, e de repente chega aqui e dá uma voltinha, alguma coisa, e estabiliza e fica aqui. Ele atinge um equilíbrio total. Você diz, ó, tem 20 leões e tem 37 gazelas, é na conta. Quando nasce um leão, um outro velho morre. Quando nasce uma gazela, um leão vem e come, nasce outra, ela fica velha. E a gente atinge esse equilíbrio e não sai daqui. Se você começasse o sistema de outro canto, daqui, ele poderia convergir para cá também. Se você começasse daqui, ele também poderia convergir para cá, né? Alguma coisa assim. Então, todo mundo pode tender a esse atrator, que a gente chama, né? E esse atrator, ele fica estável. O seu sistema fica lá e pronto. Se algum caçador chegar e matar uma gazela, ele sai um pouco desse atrator, mas ele volta, certo? Uma outra possibilidade é a gente ter esse mesmo atrator, mas ele ser instável. Se chegar um caçador e matar uma gazela, aí dá merda, né? Aí o sistema vai-se embora, né? Aqui estava estável, mas aí ele vai-se embora, vai andando e sei lá o que acontece, né? Por exemplo, o número de gazelas e o número de leões vai tendendo para a origem e chega a zero, né? O que é que significa isso? O que é que acontece quando o nosso sistema chegar aqui na origem? Não existe mais leões nem gazela. Não existe mais leões nem gazela, né? Extinção, né? Pode até fazer assim, né? Tem muita gazela, o leão foi comendo, aí o número de gazela acabou e aí o número de leão se fudeu, né? Então veio andando assim, né? O leão foi comendo, né? Tá aqui as gazelas, tá aqui o leão foi comendo, acabou as gazelas, aí o leão se fudeu, e acabou todo mundo, né? Extinção total, né? Então, veja que é simples a gente começar a conversar, né, a respeito dos vários comportamentos. Isso aqui. Esse ponto aqui seria um ponto estável do nosso sistema, né? É um ponto no qual L' é 0 e G' é 0. Isso significa que o número de leões e o número de gazelas não se mexe, né? Isso aqui, com certeza, é um ponto estável. O ponto de extinção é estável. Se a gente vir aqui nas equações, né? O que é que acontece se N, número de leões, for 0?
Isso aqui dá zero, isso aqui dá zero, e a derivada é zero, né? O que é que acontece? O número de gazelas são zero. Isso dá zero, portanto, a derivada é zero. Então, ninguém vai para cantinho, né? Então, isso seria um ponto estável. O ponto estável mais simples de todos é o trivial, né? Quando todo mundo é zero. Pode ser que exista esse outro ponto estável, né? Em que as derivadas são nulas, mas não obrigatoriamente são zero, né? Então, se você vier aqui, né? Se você balancear, né, esses termos da equação, né? Esse termo é 3, esse aqui deu menos 3, 3 menos 3 dá zero, né? E o número de leões não varia, mas veja que os números aqui são diferentes de zero, né? Seria um equilíbrio não trivial, né? Esse outro aqui não tem um ponto de equilíbrio, mas sim um ciclo, né? Você fica variando nesse ciclo, né? E você se mantém com esse jeitão aí. Então, é interessante vocês notarem esse tipo de comportamento, né? É fácil de você ver isso daí com esse diagrama de fases. Beleza, pessoal? Se vocês quiserem, tem aqui um link que eu coloquei para o Colab, em que você pode fazer algumas simulações brincando com isso. Está aqui, por exemplo, um pêndulo. Esse aqui é um pêndulo sendo simulado pelo nosso método de Euler, certo? Então, se você simular ele aqui por tempo suficiente, ele vai fazer aquele círculo que a gente falou, né? Aí, bem, o método de Euler tem alguns erros, o negócio não fica exatamente um círculo, mas ele vai espiralando para fora, né? É um pêndulo acelerado, né? Esse aqui é o desejo aí da humanidade, né? Fazer um pêndulo que, em vez de amortecendo, ele vai acelerando, né? Então, essa simulação aqui era para ser um pêndulo amortecido, ou, desculpe, um pêndulo sem amortecimento, era para fazer um círculo perfeito, né? De ficar aí balançando para sempre. Mas, como o método de Euler apresenta erros, o que acontece é que ele, quando ele volta para o início, ele volta mais acelerado ainda, né? Veja aí, ó. Em vez de bater menos, ele bateu foi mais, né? Então, esse pêndulo ele vai ficar rodando cada vez mais, né? Não vai parar nunca, né? Tudo isso fruto dos erros do método de Euler, né? Se a gente simular o mesmo sistema, né? Parar aqui, né? Simular o mesmo sistema, mas usando o método de Runge-Kutta 2, que a gente vai ver agora, ele já dá um resultado melhor. E, bem, isso tudo facilita você entender também algumas coisas interessantes aí da matemática. Quem gosta de teoria do caos, já ouviu falar? Tem aqui alguns exemplos que mostram isso daí. Então, esse aqui é uma coisa que tem a ver com teoria do caos, né? O atrator de Van der Poel. Então, ele é algo semelhante a isso daqui, né? Tem um ciclo, e se você começar em qualquer canto, começou aqui, você tende a vir para esse ciclo, começou aqui dentro, você tende a ir para esse ciclo, né? As pessoas convergem, digamos assim, né? Para esse ciclo, para que a simulação aqui ainda está rendendo. Deixa eu ver se eu consegui parar. Deixa eu mostrar aqui o atrator de Van der Poel. Então, está aqui a foto que mostra esse atrator bonitão de Van der Poel, né? Então, ó, veja que você começa aqui fora, você vem para aqui e todo mundo converge para ficar nesse ciclo aqui, né? Então, é uma coisa bem estável, né? Não importa onde você comece, né? Você começa aqui embaixo, você vem para o lado de cá, circula, se você começar aqui pelo centro, você vai espiralando para fora. Então, esse aqui eu fiz o sistema começar em vários locais diferentes, resolvi usando o Euler, e você vê que todos eles convergem para esse ciclozão que aparece aqui. Aí depois vem a história dos sistemas caóticos, né? Tem aqui um sistemazinho que você pode resolver usando o método de Euler, e se você colocar uma solução inicial um pouquinho diferente, né? Então, quando a gente vai resolver um EDO, eu digo, né? Y' igual a x mais y, de uma equação qualquer, de que y de 0 é igual a 3. Se você resolver essa equação, essa EDO, mas em vez de 3, você colocar 3,01, se o seu sistema for um sistema normal, bem comportado, você espera que não mude muito, né? Então, a sua solução não vai mudar quase nada, vai continuar muito parecida. Já no sistema caótico, o que acontece é que essa pequena diferença no começo, ela depois vira grande. Então, está aqui um sistema com duas soluções iniciais, uma em vermelho e uma em azul. Elas diferem no início de 0,00, sei lá quanto. Só olhando aqui, eu digo. Uma começa em 1, a outra começa em menos 0,099999. Então, veja que à medida que o sistema vai sendo simulado, o começo é o que a gente espera, né?
praticamente o azul está em cima do vermelho, mas depois de um tempo o azul foge completamente, né? Nesse momento aqui, o nosso azul toma um outro percurso completamente diferente, depois disso só Deus sabe para onde é que ele vai, né? Então, isso é relacionado lá à teoria do caos, né? Você tem que saber, teria que saber com precisão infinita as condições iniciais para conseguir prever o futuro da evolução do seu sistema. Qualquer variaçãozinha causa uma variação enorme à medida que o tempo passa, né? E o mais famoso de teoria do caos é esse daqui, que é o diagrama de borboleta, né? As equações de Lorentz, não sei o que lá, né? Digite... Então, está aqui a simulação, né? Esse pontozinho em vermelho aí é a evolução do nosso sistema, né? Ou seja, é um diagrama de fases, né? Que mostra como é que o sistema está evoluindo. E junto desse ponto vermelho tem um ponto azul, que começou também 0,00000 de diferença do nosso ponto vermelho. Se a gente esperar tempo suficiente aqui, se a gente ficar olhando, você vai ver que o ponto azul começa a ficar um pouquinho diferente do ponto vermelho. Por enquanto, você nem nota que tem um ponto azul aí, né? Só está vendo vermelho. Mas depois de um tempo, você vai notar que ele vai começar a ficar um pouquinho diferente. E essa diferença vai aumentando até que, depois de um certo tempo, a nossa solução azul e vermelho não tem nada a ver. Uma vai estar num canto completamente diferente da outra. Então, isso é um sistema caótico, né? Vamos deixar ele trabalhando aí, depois eu mostro para vocês a figura final. Vamos ver como é que fica Rajputa para resolver um sistema de EDOs qualquer, pessoal. Não vai ter nenhuma diferença, é só mais trabalho, né? Deixa eu botar um sistemazinho simples aqui para a gente poder ver as equações, como é que ficam. Então, vamos lá. Vamos botar o nosso sistema. Já vou botar com os dois nomes de variável, né? Y' é igual a 2y mais z. Isso não vai ter nada a ver com x. E z' vai ser menos x mais y. Então, vamos começar com y de 0 vai ser 2, z de 0 vai ser 1, com isso na malha de 0 a 1, usando 0 a 2, usando h igual a 1. Então, está aqui a tabela que a gente... Professor, eu só quis escrever menos z mais y ou era menos x mesmo? Se eu falei alguma coisa, é menos x mesmo. O nosso z aqui não depende do próprio z, depende da variável independente x e do y. Né? Okay. Estou criando na minha cabeça. Ficou muito arrochado aqui, né? Deixa eu dar uma folguinha aqui de 0 a 2 com h igual a 1. Então, x, y, z. 0, 1, 2. O nosso y começa em 2, o nosso z começa em 1. Vamos fazer usando o Rajputa 2, mais especificamente o Euler modificado. É aquele em que a gente faz a média, né? A média dos Ks, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, né? Como é que está indo lá a nossa simulação, né? Provavelmente vocês não vão conseguir enxergar direito aí, mas o azul já está começando a ficar um pouquinho diferente do nosso vermelho. Dá para enxergar alguma coisa aí, pessoal? Eu só estou vendo a bolinha azul correndo na frente. Dá para ver essa diferença aí? Tá dando pra, o azul está ficando fresquinho. Aí, agora o azul aparecendo mais forte, né? Uhum. Pronto, a gente conseguiu pegar no momento exato em que... Mas veja que o azul ainda está seguindo o vermelho, né? Ainda está tentando ali, né? Perceba que isso, pessoal, é um sistema de equações diferenciais ordinárias resolvido por Euler, o mesmo Euler que a gente viu aqui, e a gente está plotando aqui o diagrama de fases. Tudo que vocês entendem, né? Nada... Exatamente, Luiz. Então, na prova, a gente vai pedir exatamente para você fazer um gráfico desse de borboleta, né? Entre 0 e 100, com passo 0,001, vai cair na prova, né? Teoria do caos. Na mão? Na mão, lógico. Aí eu boto uma foto minha e envio para o senhor, que é mais bonito. Nem calculadora vai poder usar.
Então, vejam que o azul e o vermelho ainda estão mais ou menos ali, né? Já, já, se a gente continuasse observando aqui, você ia ver que o azul ia pegar uma curva errada aí e os dois iam... Deixa eu ver se é agora. Vamos ver se é agora. Acho que o vermelho vai-se embora e o azul vai ficar. Quer ver? Lá vai o vermelho-se embora. Lá, se foi o vermelho, o azul ficou, ó. Tá melhor que Fórmula 1. Parece aquele. Então, veja que nesse momento exato, o azul não tem mais nada a ver com o vermelho, né? E veja que tudo isso é um sistema completamente determinístico, né? Você começou a resolver essas equações só com a diferençazinha de 0,0000001 na condição, na solução inicial. E veja que a partir daí não tem mais nada a ver um com o outro, né? Ó, o Hamilton perdendo o título, sacanagem. Verstappen entrou o safety car. Verstappen ganhou. Então, pessoal, vamos lá. Vamos voltar aqui ao nosso problema. Concentração total. Acabou o momento lúdico. Vamos ver como é que a gente resolve essa parada aí usando Range-Kutta 2. Deixa eu mostrar aqui para vocês a confusão que vai aparecer. Então, atenção, pessoal. Não é difícil, mas se você não prestar atenção, você se perde, ok? Muito cuidado agora, porque o negócio começa a complicar. Vamos lá, vamos botar as equações para a gente discutir aqui o que é que a gente tem que fazer. Como é que funciona a nossa equação do Range-Kutta 2 para o y? Bem, o meu y1 vai ser igual a y0 mais h sobre 2 vezes o K1 do y, vou chamar assim, mais o K2 do y. Ok? Beleza? Mas bem, quem é o K1 do y? O K1 do y é o Fy de x0, y0, z0. Ok? E quem é o K2 do y, pessoal? Vamos calcular logo o K1 do y. Tá aqui a fórmula, tem o K1, beleza. Essa aqui dá para a gente calcular. Então, o nosso K1 do y vai ser f de y, é essa, né? Então, é 2 vezes o nosso y0. O nosso y0 é 2, mais o nosso z0, que é 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, deu 5. Beleza. Vamos tentar agora calcular o K2 do y. Quem é o K2 do y? É o Fy. E aqui a gente vai andar, todo mundo, um passozinho h, né? Então, em vez de x0 é x1, em vez de y0 é y0 mais h, K1 do y, e em vez de z0 é z0 mais h vezes K1 do z. Professor, explique de novo. Vamos lá. Por favor. A fórmula do Range-Kutta, tu lembra? Então, o próximo ponto é o anterior, mais h vezes e a média entre os K's, né? Bota h sobre 2 vezes pega a inclinação inicial, a inclinação final, soma, divide por 2, multiplica por h, né? Essa é a fórmula do Range-Kutta, beleza? Para a gente poder fazer essa fórmula aqui, a gente tem que calcular primeiro K1 e K2, concorda? A gente só consegue avaliar essa fórmula. A gente tem Y0? Tem. A gente tem H? Tem. Tem K1? Tem não. Tem K2? Tem não. Tem que calcular K1 e tem que calcular K2, concorda? Quem é K1? K1, pela fórmula, é a inclinação, é o Y', no começo do intervalo, né? Está aqui o intervalo. 0, 2 e 1. A gente joga esses valores, né? Aqui no nosso Y', é o K1, é o Fy desses valores e obtém o K1. Então, simplesmente, substituir, né? Vou até botar aqui, né? Então, isso é o Fy de x0, que é 0, y0, que é 2, e z0, que é 1. Então, nessa equação aqui, eu vou substituir o y pelo y por 0, desculpa, por 2, e vou substituir o z por 1. Beleza? Achei o meu K1y, deu isso daqui tudo. Vamos para o K2y. O K2y vai ser o f de y, e a gente vai andar em cada um dos pontos que a gente tem, cada um dos argumentos, para poder amostrar mais ali na frente a nossa inclinação da nossa curva. Como é que o x anda? O x anda de h em h, né? Se eu estava no x0, eu vou andar para o x1, isso é a mesma coisa que x0 mais h, né? Já está aqui, né? Os meus x's eu já andei calculando, né? Já andei andando de h em h. Esse é fácil. Aqui é o x1. Beleza. Como é que o nosso y0 anda para o nosso y1?
É usando o método de Euler no próprio y0, né? y0 mais h vezes k1 do y. Como é que o z anda? O z anda usando o k1 dele próprio, né? Você não vai andar no z usando a inclinação do y. Então, é z0 mais h vezes k1 do z. Ok? Tem como a gente avaliar essa fórmula, pessoal? A gente tem x1? Tem. Está aqui. A gente tem y0, tem h e tem k1 do y? Tem tudo isso, né? y0 está aqui, o k1 do y a gente acabou de calcular, e o h é uma constante do problema. A gente tem z0? Tem. Tem h? Tem. Tem k1 do z? Tem, não. H sobre 4, não. H sobre 4, não. Isso aqui é KH vezes K1Y, né? Certo, Alice? Eu estava na dúvida, será K sobre 2 ou K sobre 4? Mas, não, é o H K1, sobre 2 ou H sobre 4. Mas... É a mesma coisa que isso. Ó. É isso aqui, né? Ó. K1 do Y. Veja que a gente tem que calcular o tal do K1 do Z antes. Pessoal, tem que calcular o K1 do Z antes. Então, não adianta fazer essa fórmula do K2 do Y agora. Então, a gente, no Range-Kutta 2, a gente anda bem devagarinho. A gente calcula o K de uma variável, o K1 dele, tem que calcular o K1 da outra também, antes de prosseguir. Então, K1 do Z. Quem é que é o K1 do Z? O K1 do Z é o F. Z de X0, Y0, Z0, né? Que é o FY de 0, 2 e 1. Agora é só substituir aqui na fórmula do Z, né? Então, isso é menos X, menos 0, mais Y, que é 2. Dá 2, né? Então, o nosso K1 do Z deu 2. Sacanagem aí, meu velho. O quadro ainda é pequeno, é quando anda o quadro lá da sala de aula, o quadro é grandão, né? Aqui ainda é um quadrinho pequeno, é sacanagem. Eu ainda tenho que escrever com o braço esticado, né? Posso apoiar em canto nenhum. É difícil. E a letra ainda é feia, né? Sempre foi. Eu entendo. Eu uso um quadro digital para escrever boa parte das atividades que eu faço, aí realmente é complicado, né? É mais difícil, é mais difícil. Deixa eu chegar mais perto aqui do quadro, que a letra fica um pouco mais bonita. Então, pessoal, veja que para poder calcular o primeiro Y, eu tive que calcular o K1 do Y, depois tive que calcular o K1 do Z. Agora sim, a gente vai para o K2 do Y, ou do Z, tanto faz, né? Então, o K2 do Y vai ser FY do X1, Y0 mais H, K1 do Y, mais Z0 mais H, K1 do Z. Deixa eu botar essa fórmula toda aqui em cima, né? Já calculamos os K1s. Vamos para os K2 aqui. Anotaram aí os valores, pessoal? Eu apaguei aqui, sem merda, né? Anotei, pessoal, anotei. Pronto, ótimo. Tu quer que eu repita para você anotar aí? Não. Não, aí você vai me dizendo. Então, vamos lá. Vamos para o K2 do Y. Era o FY de X1, Y0 mais H vezes K1 do Y, mais, desculpe, mais não, né? É um outro argumento. Z0 mais H vezes K1 do Z. Então, isso vai ser igual a FY de... Quem é o X1? É 1. Y0 é 2. Mais H é 1. Quanto é que deu o K1 do Y aí, Rafael? Deu 5. 2 mais 5. Z0 é 1. Mais o H é 1. Quanto é que deu o K1 do Z? 2. 2. Portanto, isso vai ser o FY de 1, 7 e 3. Concordam? E agora é só substituir os valores nessa equação. 2 vezes 7 mais 3. 14, 15, 16, 17, né? Vou até botar aqui, né? 2 vezes 7 mais 3, né? Que dá o 17. Então, K2 do Y deu 17. Beleza? Vamos para o K2 do Z. K2 Z. Poxa, se eu não dá para calcular já não, Y1 não? Já, mas já. Se você estiver agoniado aí, pode mandar ver. Eu vou calcular logo os K tudinho. É que eu achava que era o passo a passo, mas enfim, eu vou acompanhar. Professor, só para relembrar, né? Dá o mesmo, o Range-Kutta 1 dá o mesmo valor.
O range Q está... se você estivesse resolvendo esse problema usando o Euler, Sim. não, aí os valores com certeza iam ser diferentes, né? O range Q está 2, ele é melhor, ele vai melhorar, vai ter menos erro, né? Ele só daria o mesmo valor, ou na muita sorte, ou se a solução dessa EDO aqui, para as duas equações, for um negócio do primeiro grau. Aí o Euler já dá erro zero, né? Mas se você resolvesse esse problema aqui usando o Euler, os valores eram diferentes. No mini teste de hoje vai cair qual? Eu tô meio voando aí. Caiu, velho. Esse aqui é muito complexo. Esse aqui eu deixo vocês fazerem, porque esse aqui cai na prova. Combinado? Hoje cai no mini teste, cai o Euler. Esse aqui vai ser o da prova. Então, vamos para o K2Z. O K2 do Z é o F de Z disso tudo. Então, os argumentos vão ser os mesmos, não mudou nada, né? Só vai mudar a nossa função FZ. Ela é menos x mais y. Então, menos 1 mais 7, que dá 6. Beleza? Terminei de calcular K1 do Y, K1 do Z, K2 do Y, K2 do Z. Agora sim, vamos lá fazer os cálculos dos primeiros valores Y e Z. Né? Eu nem anotei, nem anotei o K2. Então vai ser no velho estilo do professor, né? E o nosso Z1 vai ser Z0 mais H sobre 2 vezes K1 do Z mais K2 do Z. Então, isso vai ser 1 mais H sobre 2 vezes... Mas o K2 do Y usa os mesmos pontos, professor? Tipo, 1, 7 e 3 também não, né? Não entendi a pergunta? Não. Os pontos que o senhor usou anteriormente para calcular o K2Y. Ficou F de Y. Era F de Y do primeiro X, que era 1, né? Aí É. aqui era... 7 e 3. Isso. Veja que... Aí no caso fica o mesmo, não, né? Vai ficar o mesmo, né? Se você armar a equação... É só substituir ali, né? Ficar menos 1 mais 7, né? Que é 6. Exato. Aqui 6. E esse daqui era 2, né? Não era assim? Não me engano. Olha aí. Aí bem, aí dá aqui, né? Aí tanto faz aqui, dá os valores aí. Então, veja, pessoal, em termos de dificuldade, assim, de entender, né? Não tem muito mistério. Agora é complexo. Se você não fizer nenhum exercício e for para a prova dizendo entendi, você está roubado, né? Você para cometer um erro aqui é rápido, né? Lembrando que eu não estou muito aí para os valores, mas eu estou aí para, se você sabe, aplicar o negócio, né?